Senhor Deus, nós nos apresentamos diante da sua presença nessa noite, nesse momento, Senhor Deus, para estar clamando a Ti, Senhor Pai, pela vida de cada um que separou um tempo para estar aqui. Nós recebemos, Senhor Deus, mais uma vez nessa noite, nesse dia, um privilégio, uma oportunidade de estarmos reunidos com os nossos irmãos, em Teu nome, para Te adorar, para louvar o Teu santo nome, para buscar a Tua presença, a Tua face e aprender mais um pouco da Sua palavra. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Nós cremos pela fé que Tu já estás aqui no meio de nós. Mas eu te peço pela Tua misericórdia, pela Tua graça, se manifesta, Senhor Deus, de uma forma poderosa, que nós possamos sentir o Seu toque, o Seu mover, Senhor Deus, que possamos ser atraídos para a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, toca os nossos corações, ministra em nossos corações, Espírito Santo, para que assim como o fruto haja uma transformação, uma mudança em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós abençoamos a vida de cada irmão, daqueles que ainda estão para chegar, daqueles que já estão a caminho. Pai, que o Senhor possa estar tocando cada coração. Irmãos que estão agora assistindo pelas redes sociais, Senhor Deus, eu peço a Ti que o Senhor alcança, em nome de Jesus, a vida de cada um, aonde eles estiverem, em sua casa, na rua, no leito de hospital, Senhor Deus, aonde eles estiverem, que eles sejam alcançados pelo Teu poder, que eles sejam ministrados pela Tua palavra, que haja cura se for da Sua vontade, que haja libertação, Pai, que haja salvação nesta noite, Deus, que haja, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, convencimento dos seus pecados, arrependimento, Senhor Deus, e uma verdadeira conversão para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos para buscar a Tua presença, Senhor Deus. Assim como diz a Sua palavra, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, neste momento nós colocamos a nação brasileira. Deus, em nome de Jesus, sara a nossa terra, Deus. Sara o Brasil, Senhor Pai, que tem se corrompido, que tem se distanciado cada vez mais da Sua presença, que tem, Senhor Deus, satisfeito as Suas vontades, o seu querer, Senhor Deus, e tem virado as costas para o Senhor. A igreja, Senhor Deus, muitos, Pai, que tem chamado pelo Teu nome, que se diz que pertence a este povo, tem desobedecido a Sua palavra, Senhor Deus, tem cruzado os braços diante de uma situação que nós temos vivido nessa nação brasileira. Desperta o Teu povo, Deus, desperta a Tua igreja, Senhor Pai, desperta, Senhor Deus, e que haja os remanescentes nesse tempo para se levantar com ousadia, cheios do Teu Espírito Santo, para ir e pregar a Tua palavra e fazer a diferença, ser um testemunho de vida para onde eles forem, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Seja qual for o resultado dessas eleições, Senhor Deus, a Tua vontade reinará sobre esse Brasil, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que seja feita a Sua vontade, Senhor Deus, seja para juízo, seja para a Tua glória, sempre, sempre para a Tua glória, Senhor Deus. Nós colocamos, Senhor Deus, cada povo, cada pessoa em Tuas mãos. E este culto nós entregamos para Ti, para honrá-lo, para adorá-lo, para louvá-lo. Seja engrandecido nessa noite, Senhor Deus. Seja louvado nesta noite, Pai. Receba como um cheiro suave a Ti, cheiro suave às Suas narinas, Senhor Deus. E assim como Tua resposta, como Sua resposta, venha, Senhor Deus, com a Tua presença e toca as nossas vidas. E que assim nós possamos sair daqui diferente de como nós temos entrado, Senhor Deus, impactados pelo poder da Tua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, fica conosco.
conosco e receba a nossa adoração e o nosso culto ao teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvemos esse Deus poderoso, soberano, excelso, supremo Senhor, onipotente, onisciente, onipresente, Criador de todas as coisas, aquele que permanece com sua glória sobre toda a criação. E nós aqui como igreja louvamos ao seu santo nome, ó Pai. Ser exaltado aqui, ó Deus, ser glorificado no meio desse povo que se reúne aqui na tua presença, ó Pai. A tua presença, como foi dito aqui, já está aqui, Senhor, neste lugar, ó Pai. Por isso nós tememos, ó Deus, diante de Ti, e reverenciamos o Senhor, ó Pai, e a Ti levantamos honras e glórias e louvores e adoração, ó Deus, porque Tu és digno, só o Senhor é digno, ó Deus. Declaram os céus a glória de Deus, e todo o universo vem louvar, seus feitos contar, os céus e o mar levantam a voz, e toda a criação exalta ao Rei dos Reis. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é o Senhor, eterno Senhor, que deve virá. A tua palavra ficará quando tudo passar. Vem adoremos, vem adoremos, pois Jesus é o Senhor. Vem contemplemos e nos prostremos, pois Jesus é o Senhor. Glórias a Ti, ó Deus. Glórias ao Teu santo nome, Jesus. Não há outro igual a Ti, ó Pai, digno de ser adorado aqui nessa noite, exaltado o Teu santo nome. Louvado seja. Aleluia, aleluia, Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia.
és o Senhor, ó Pai. E que Tu sejas, ó Deus, o Senhor sobre cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Aquele que vai governar os nossos corações, ó Pai. Aquele que vai governar as nossas vidas, ó Deus. Nenhum governo, ó Deus, excede o Teu governo, Senhor. Tu és soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Tu és soberano sobre tudo. Louvado seja o Teu santo nome. Maravilhoso és, ó Deus. Maravilhoso és. Recebe nessa noite, ó Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor. Oh Deus, recebe, Senhor. Recebe o louvor do Teu povo, Deus, em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Deus. Seja misericordioso conosco, ó Pai. Seja engrandecido, Deus.
Toda a terra o verá, Senhor, e se encherá de temor, ó Deus. Tu és o único, Senhor, Tu és o único, ó Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Somos gratos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, porque nós estávamos perdidos, ó Deus, e mesmo assim o Senhor olhou para nós com olhos de amor, ó Deus. Olhos de misericórdia o Senhor teve para conosco, ó Pai. E sabendo, ó Deus, que éramos, ó Deus, incapazes, ó Deus, de nos salvar a nós mesmos, ó Pai. O Senhor então enviou o Teu Filho por amor a nós, ó Deus. Que amor gigantesco é esse, ó Pai, é incomparável o Teu amor, Senhor. Não há o que dizer a respeito disso. Nos perguntamos muitas vezes, ó Pai, que amor é esse, ó Deus, que nós não conseguimos atingir, Senhor. Muitos de nós, Deus, não conseguimos nem aceitar esse amor, Deus, tão poderoso como Ele é, ó Pai. Nós ficamos muitas vezes indignados, ó Deus, porque não conseguimos compreender, Senhor. Esse amor que nos chama ao arrependimento, nos chama à mudança de vida, para que nós possamos ser como Cristo Jesus. O Senhor é poderoso, ó Pai, e pelo poder que há em Ti nós clamamos. Transforma-nos, ó Deus, para a Tua glória, e molda-nos, ó Deus, para o louvor do Teu santo nome, Senhor. Sejamos uma igreja moldada, Senhor, para que se transforme, ó Deus, em testemunhas vivas, ó Pai, do Teu santo nome e do Teu poder. Derrama sobre nós o Teu Espírito, ó Pai, e o Teu nome seja engrandecido e louvado, Senhor, no meio do Teu povo. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Recebe toda a honra, toda a glória, Deus. É tempo de adorar o Teu santo nome. É tempo de exaltar o Senhor, ó Pai. É tempo de engrandecê-lo, ó Deus, porque Tu és digno, Senhor. Não há mais o que se fazer, ó Deus, a não ser reconhecer a Tua grandeza e a Tua beleza. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai. Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Ao Senhor, adoremos no Seu santo monte, nosso amado Pai. Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo. Teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois Teu nome é santo. Pois Teu nome é santo, tão santo. Magnifiquemos ao Senhor.
Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Somente a Ti, ó Deus. Glórias a Ti, ó Deus. Se há motivo de alegria, se há motivo, ó Deus, de esperança, é porque Cristo Jesus, ó Deus, está no meio de nós, ó Pai. Por isso nós somos gratos, ó Deus. Por isso nós somos gratos, ó Deus. Oh, Pai, esse amor tem um preço, ó Deus. Esse amor tem um preço, ó Deus, e custou o sangue de Cristo Jesus, custou a sua vida, a sua obediência, ó Pai. Isso nos trouxe vida, nos trouxe esperança, Deus. Tu és motivo de toda alegria, Jesus. Tu és motivo de toda a esperança. Tu és o conhecimento de Deus revelado a nós. Tu és a grandeza do Pai sobre as nossas vidas. Tu és a herança de Deus sobre nós, ó Pai. Tu és, só Tu és, ó Deus. Não há outro igual a Ti, ó Pai. Não há outro igual a Ti, ó Deus. Do Teu amor, vivo para Ti. Por causa da Tua dor, descobri o amor. Santo, forte, tudo és para mim, Senhor. Santo, poderoso, tudo és para mim, por causa
expressão, pois foi esse amor que foi derramado sobre nós. Sem Ele não haveria esperança. A bondade está em Ti, ó Deus, meu Senhor é bom, meu Senhor é bom, meu Senhor é bom, meu Senhor é bom. Só Ele é tão bom. Só Ele é tão bom, tão bom. É só Ele é tão bom, tão bom. Sinto o amor do Senhor. Se você nessa noite chegou aqui, talvez sem esperança, talvez preocupado com as notícias que virão depois que você sair daqui, essa noite, preste atenção. Talvez você não saia desse lugar com vida, mas esse momento é o momento de clamar a Deus, é o momento de ter esperança no Senhor, porque nós não temos controle sobre as coisas, não temos controle sobre o governo algum, não temos controle sobre a cabeça ou a mente das pessoas. Cada um tem andado segundo a sua própria vontade, segundo seus próprios desejos. Os homens têm sido, como a própria palavra diz, egoístas, mais amantes de si mesmos, que não têm compaixão alguma, que não têm desejo por Deus. Homens dados à luxúria, à lascívia, invejosos, maus de coração, com a boca que não fala nada que edifica. Essa é a geração na qual nós estamos, da qual nós pertencemos. A santificação é o poder do Espírito Santo sobre o homem, que o ajuda a caminhar por essa terra sem se contaminar com as impurezas deste mundo. Mas não nos dá o direito de olharmos para os outros, de julgarmos superiores. Muito pelo contrário, quando nós olhamos para o mundo, se somos santos, nos sentimos compadecidos, porque sabemos que foi de lá que o Senhor nos tirou. Foi do império das trevas, dominados por Satanás, escravizados, com a mente completamente oprimida pelas sugestões do maligno. O sistema do mundo governava sobre nós, mas eis que a luz de Cristo Jesus e o Espírito Santo revelaram essa luz divina. O nome de Cristo Jesus, bondade eterna ao Senhor. Meu Senhor é bom, meu Senhor é bom, Meu Senhor. declara a bondade de Deus. Ele é bom, Ele é bom. É bom, meu Senhor é bom, meu Senhor é bom, meu Senhor é bom, tão bom. Se você nessa noite, durante a pregação da palavra, se sentir repreendido, exortado e machucado pela palavra, glorifique a Deus, porque esse é o poder da palavra. Quando ela nos machuca, quer dizer que ela está tirando o pecado de nós. Quando ela vai contra a nossa vontade, quer dizer que a vontade de Deus então está operando sobre as nossas vidas. E a exortação da palavra de Deus refere-se ao amor de Deus, porque Ele exorta aqueles os quais Ele ama. Se você se sentir exortado nessa noite, sabe que você é amado por Deus. Dê o seu coração para ser terra fértil. E ao receber a palavra nessa noite, guarde o seu coração. Mastique, coma, engula, rumine a palavra. Busque entendimento.
mas seja moldado por ela e transformado por ela. E clame ao Espírito Santo, pois Ele está aqui nessa noite. Clame ao Espírito Santo, porque Ele passeia no meio de nós essa noite, procurando adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, procurando corações quebrantados e contritos, procurando corações que olham para o mundo e já não encontram mais esperança em nada, mas que chegaram aqui nessa noite, porque sabem que a esperança está no Senhor. Para onde mais nós iremos, ó Deus, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós te louvamos, ó Deus, porque nessa noite nós podemos louvar o teu santo nome aqui. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos porque nessa noite nós podemos chegar aqui em comunhão, Deus, ouvir a tua palavra. Fala através do teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para escutar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dizer, porque a tua bondade chegou até nós, Deus. Louvado és tu, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Deus. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Quero convidar o irmão Vinícius, a irmã Ju, a irmã Isabela aqui. Glória a Deus. Fique aqui. Meus irmãos, nós não batizamos crianças. Nós não vemos aqui nenhum respaldo bíblico para o batismo infantil. Mas nós apresentamos as nossas crianças aqui, e é interessante que há um compromisso dos pais. Eu chamo muita atenção, não da Isabela. A Isabela ainda não decide, ela apenas grita e quer mamar. Ela ainda não decide se deve ir ao templo de adoração, por quais caminhos ela deve seguir, mas os pais têm essa responsabilidade. Os pais têm a responsabilidade pelos filhos diante do Senhor. É interessante, meus irmãos, que é lindo o filho, é um presente, é um galardão do ventre, diz a palavra do Senhor. Mas agora diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E os filhos então devem ser apontados para o alvo correto. Hoje talvez muitas mulheres aqui que ainda não são casadas, ou que são casadas, mas ainda não têm filho, elas devem perguntar: o que eu farei com meu filho se um dia ele vier? Esse mundo tão perdido, esse mundo tão difícil, né, Elcio? Encosta, né, Elcio? Chegando, a menina, né? Fica preocupado. Fica preocupado não, irmão. Coloca no altar do Senhor. É o Senhor que cuida dos nossos filhos. Ele nos usa como instrumento de bênção para cuidar dos filhos, que na verdade são deles, e são para a glória e louvor deles. Então, Vinícius, não vai funcionar nada a gente estar aqui, se você e a Juliana, vocês têm que ter um compromisso diante do Senhor. Eu gosto muito de retratar esses versículos da palavra do Senhor que se encontram em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo número 4, diz a palavra do Senhor: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro, é o único. E ele continua dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vocês precisam ter essas palavras no coração, Vinícius, Ju. Vocês precisam liderar caminhando com o filho no caminho do Senhor. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção. Estas palavras, elas deverão ser inculcadas nos teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua porta, da tua casa e das tuas portas. Vocês não podem ter outro assunto dentro da casa de vocês que não revele ação de graças ao Senhor e glória ao nome do Senhor. Eu estou ensinando essa igreja aqui nesse momento. Não é só para o Vinícius e para a Ju. Vocês devem conversar no interior da casa de vocês coisas que reflitam glória ao Senhor. Vocês, igreja do Senhor, precisam ter a responsabilidade do sacerdócio dentro da sua casa. Vocês precisam amar a Deus, a ponto de inculcar nos seus filhos a palavra do Senhor. Eu creio que diante disso, vocês estão compromissados, amém? Em fazer. Agora é a bênção, né? Paz do Senhor, irmãos, amém? Eu queria agradecer primeiramente aos irmãos que nos amaram, né, durante essa gestação, aos que fizeram um chá para a gente surpresa, especialmente a Karina, né? Deus já recompensou ela e já deu neném para ela também. Glória a Deus por isso, né? O que a gente faz, a gente recebe. E eu queria falar com os irmãos que quando eu estava com 34 semanas, eu fui fazer um ultrassom de rotina com o Vinícius. E naquele ultrassom nós saímos chorando de lá, porque a Isabela teve o diagnóstico de crescimento intrauterino restrito. Ela já não crescia mais, né, segundo a médica, o peso dela era insuficiente e ela teria que ser tirada imediatamente do útero. E de lá nós saímos, ela mandou ir para a Santa Casa, mas eu fui primeiro no meu médico conversou, acalmou. Aí nós entramos numa batalha de oração, porque ele pediu para fazer um ultrassom 2 dias depois, com outro médico. E a pastora, né, ligava toda hora, perguntando o que tinha acontecido e tal. E nós oramos e jejuamos. E eu sabia que se Deus fizesse, Ele era Deus, mas que se Deus não fizesse, Ele continuaria sendo Deus. E uma coisa que me irrita muito é questionar Deus. Por favor, não questione a Deus do meu lado. E naquele momento eu não questionei o Senhor. Eu cantei essa música que o Senhor preparou hoje, que foi Quão Grande é o Meu Deus. E eu consegui louvar o Senhor naquele momento. E naquele primeiro dia eu fiquei aflita, mas o segundo eu já não estava mais. Nós fomos para a célula, nós contamos para os irmãos o que tinha acontecido. Todo mundo ficou meio assustado, mas eu acho que pensou assim, nossa, acho que ela está tão calma, mas tudo bem, né? Deve ser isso. E eu via que a pastora tentava me acalmar, mas que no fundo ela não estava calma. Ela tentava falar, né, pastora? Ela falava de tudo. Não, neném pequenininha, muito bom. Eu, nossa, é verdade, pastora, mas no fundo a gente não estava calmo, né? Mas eu estava em paz, porque eu sabia que a Isabela era do Senhor. E se Deus que tivesse que levar ela, se estivesse nos planos dele, a gente teria que aceitar. E 2 dias depois nós fizemos aquele ultrassom. Nós chegamos às 5 horas da tarde, nós fomos atendidos lá pelas 8 horas da noite. A pastora ligava e não saiu o resultado. E nós chegamos lá, o médico conferiu todas as medidas, era aquilo mesmo. E 2 dias depois, de 1,6 kg, ela estava com 2,20 kg, se eu não me engano. Ela estava normal, 2 dias depois. Então, eu creio que o Senhor fez um milagre na vida dela. Ela nasceu pequenininha, mas ela nasceu no tempo certo, tudo certinho. E eu louvo a Deus, porque eu disse a Ele que um dia, se Ele me desse a oportunidade, que eu estaria aqui com ela, apresentando aos irmãos. Amém? Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé, igreja, no nome de Jesus. Eu vou pedir a intercessão da igreja. Você que puder, levante sua mão para cá, sua mão direita, e vamos abençoar como igreja do Senhor. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, por esse testemunho que nós tivemos aqui agora, pela explanação da tua palavra a respeito de como os pais devem conduzir a vida dos filhos. Senhor Deus, nós sabemos que Tu és o nosso único Deus e que essa menina chamada Isabela deve ser conduzida pelos pais no caminho do Senhor e para a glória do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos a Isabela, Senhor Deus. Entregamos a Isabela ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor planejou para ela, Senhor Deus, que seja para louvor da Tua glória, e que a Isabela seja obediente ao Senhor e que cresça de acordo com a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Primeira, visitantes, crianças, então pode sair lá. Fabiana hoje.
Crianças até 8 anos de idade, por favor. Tem uma palavra lá preparada, debaixo de oração, né? Glória a Deus. As crianças até 8 anos. Tem alguém que pela primeira vez está entrando aqui nesse templo? Tem alguém que pela primeira vez está entrando aqui? Se tiver alguém, você levanta a mão, porque você vai ganhar um presente, né? Irmãos, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu creio que nestes últimos meses, pelo que eu vi, as pessoas ali, a maior preocupação era com a eleição presidencial de governadores, de senadores, deputados. Eu vi irmãos brigando com irmãos por causa de ter uma opinião contrária. Mas eu vi muito pouco irmãos brigando no sentido bom pelo reino avançar, pela palavra do Senhor Jesus. Interessante que hoje terminou tudo. Eu não sei quem foi o vencedor desse pleito, mas Deus conhece e nós estaremos orando pelo próximo governante, seja ele quem for. E nós estaremos abençoando a vida desse governante e suplicando ao Senhor que ele governe com destreza para que o povo seja beneficiado. Mas é interessante que nós nos esquecemos que nós não fomos chamados como prioridade de eleger governantes. Muito pelo contrário, nós fomos chamados para ser governados pelo Senhor, para ser dirigidos pelo seu Espírito e para avançar com o reino. O maior problema do nosso país não é o governante corrupto, é o governante e o povo corrupto. Hoje uma pessoa me ligou à tarde e falou, olha, eu estou preocupado que se tal governante vencer, ele é corrupto, se tal. Eu falei, olha, eu estou preocupado com outra coisa, o povo é corrupto. O governante é povo que está em cima, no poder. Então, nós temos que, como igreja do Senhor, ter uma postura muito diferente. E ter uma postura de avanço com o Evangelho da Graça, para que essas pessoas que hoje estão envolvidas na corrupção possam ter a oportunidade de se render a Cristo Jesus e ser salvos pela graça que há no poder de Cristo Jesus. Então, muitas vezes, nós estamos com o foco errado. Essa igreja, sim, deve cumprir com o seu papel de cidadão, orar a Deus, olhar as propostas e ir escolher algum. Nem que você erre, tente fazer isso para louvor e glória do Senhor. E eu tenho certeza que vocês tentaram. Mas descansem no Senhor, porque Ele é quem estabelece os governantes. Nada vai fugir do controle de Deus. Se a resposta não for a que você esperava, fique tranquilo. É o Senhor que está no comando de todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra que é perfeita. Somos todos aqui servos imperfeitos. Senhor Deus, sem a Tua presença, nós não sabemos discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Nós suplicamos para que a Tua misericórdia seja liberada sobre esse povo que aqui está, Senhor Deus. Senhor Deus, nós precisamos tanto da Tua palavra,
Nós precisamos de discernir a Tua palavra, porque ela é vida eterna, Senhor Deus. Nós precisamos discernir a Tua palavra, porque ela é mais preciosa que o ouro e que a prata, Senhor Deus. Nós precisamos guardar a Tua palavra nos nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Então vem com a Tua misericórdia e derrama sobre nós, Senhor Deus, a Tua palavra. Que Teu Espírito possa agir aqui de maneira extraordinária, Senhor Deus. Senhor Deus, levando a cada coração, de acordo com a sua necessidade, a sua palavra, Senhor Deus. Senhor Deus, tem misericórdia do Teu servo que aqui à frente está, porque ele é um homem, Senhor Deus. Senhor Deus, ele é um homem pecador, Senhor Deus. Senhor Deus, ele precisa da Tua misericórdia, ele precisa da Tua direção, Senhor Deus. Tem misericórdia de todos nós, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, com o Teu poder e com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Devemos ter zelo e fidelidade em avançar com a palavra de Deus. É interessante que muitas vezes nós nos acomodamos dentro de uma denominação, no sentido de que nós somos salvos, então nós vamos apenas viver esse momento de ser um irmão que se congrega, um membro de uma denominação. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos fez servos para que possamos servi-lo e que possamos avançar com o Evangelho da graça. É interessante que hoje nós perdemos muito tempo com coisas que são perecíveis, que não são o Evangelho da graça. Meus irmãos, Paulo aqui, muito pelo contrário, ele enfrentava grande oposição por servir a Deus, dentro e fora da igreja. Paulo, ele apanhava, ele era preso, ele foi apedrejado, ele passou fome, ele passou perigo de salteadores, ele foi injuriado, caluniado, ele teve o seu apostolado totalmente questionado, mas é interessante que ele continuou e perseverou. Não era fácil para um cristão verdadeiro cumprir com o seu ministério. Por quê? Haviam muitas complicações e dificuldades. Talvez você possa estar enxergando dessa maneira também. Talvez não seja fácil para você avançar com o Evangelho da graça. Mas interessante que, apesar dessas dificuldades, havia uma convicção no coração de Paulo. Havia convicção no coração dos discípulos que estavam ali esparramados já, perseguidos. Eles precisavam continuar o seu ministério, ou vamos dizer, o ministério do Senhor, para a glória do próprio Senhor. É interessante que muitas vezes, nós confundimos aquilo que nós fomos aqui nesse mundo, ou que alcançamos nesse mundo, como sendo prioridade. Eu falo que o Senhor não colocou como prioridade você ser esse profissional que você é. O Senhor colocou como prioridade você ser filho dEle, amado por Ele, e servo para ir e avançar. Quanto tempo temos perdido e não avançamos com o Evangelho? Eu vivo batendo na televisão, né? Mas eu não queria bater na televisão, eu queria bater em você que fica na televisão. Minha vontade é essa. Por quê? Porque a gente perde 2, 3 horas ali preciosas do dia, sendo que do nosso lado tem pessoas doentes, temos filhos talvez, ou queridos nossos, familiares de sangue, que estão perdidos sem o Evangelho. Pessoas que estão morrendo sem Cristo Jesus, e nós perdemos tempo em frente a uma televisão, ou no cinema, ou talvez andando e batendo perna num shopping, né? Olhando vitrine, cobiçando aquilo que não pode ter, gastando aquilo que não existe na sua conta. E nós deixamos de avançar com as coisas preciosas. Aí você pode falar para mim, mas a gente tem que se divertir. Tem, né, irmão? Eu não vi na Bíblia a gente falando que tem que divertir aqui, mas você falou, então tudo bem, prossiga. Mas eu não vejo nenhuma hora falando, Paulo, você tem que se divertir. A gente colocou isso como meta, mas na verdade ela não existe. Nós não fomos chamados para isso. Sexta-feira eu falei que há uma pesquisa que morrem de 2 a 3 pessoas por segundo no mundo. 1, 2, 3. Morreram de 6 a 9 pessoas, enquanto eu contei os segundos. Morrem aproximadamente de 60 a 100 milhões de pessoas num ano.
no mundo. E uma notícia triste, a maioria delas é lançada no inferno. É interessante que há milhões de caminhos para te levar ao inferno, mas não há nenhum caminho para te tirar de lá. É interessante que há um só caminho que te leva aos céus: Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, há um comissionamento para os que são verdadeiramente salvos. Ide, pregai o Evangelho com urgência. Vá e pregue o Evangelho. Meus irmãos, quanto tempo nós temos perdido e não temos tido zelo e nem fidelidade ao comissionamento que o Senhor nos outorgou? Quanto tempo? Quanto tempo nós temos aplicado da nossa vida a obedecer ao Senhor? Por que o coração do apóstolo Paulo vencia a oposição e continuava em obediência ao Senhor? Porque o Senhor era tudo que Paulo tinha. Paulo abandonou tudo o que ele considerava anteriormente importante para viver Cristo Jesus. Ele considerou todas as coisas, os títulos que ele tinha, mesmo os títulos judaicos que ele tinha, ele considerou tudo como refúgio, como esterco, por algo muito melhor: o Evangelho da graça de Cristo Jesus. A igreja precisa acordar. Nós precisamos. Eu preciso. Eu não tenho feito o que deveria fazer pelo Evangelho. Eu não tenho vivido o que deveria viver pelo Evangelho da graça. E isso tem deixado meu coração bastante entristecido. Mas às vezes a gente passa da tristeza para a autocomiseração. A gente começa a ter pena de nós mesmos e falar: tadinho, Senhor, eu não avanço porque eu estou com dó de mim. E eu passo a me esconder atrás disso. Meus irmãos, não tem uma indicação aqui na palavra que é para a gente tocar guitarra na igreja. Não tem uma que é para a gente fazer alguma coisa aqui dentro do templo, diretamente. Mas tem uma que é para a gente alcançar o perdido com a mensagem da cruz. Muitas vezes nós estamos escondidos atrás de um ministério dentro do templo, para não fazer o que o Senhor realmente nos chama, que é fora do templo. As pessoas estão indo para o inferno fora do templo. Eu sei que tem bastante pessoas aqui também que entram no templo e que vão para o inferno. Mas há uma urgência. Eu quero aprender algumas coisas aqui com esta carta aos Coríntios. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, que temos o ministério, o anunciar o Evangelho da graça. Porque tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor foi tão grande para com nossas vidas que nós não ganhamos o que merecemos. Nós merecemos a morte, o extermínio, a ira do Senhor pelos séculos dos séculos sobre a nossa vida. Mas a misericórdia dele fez com que nós não tivéssemos o que merecêssemos. Muito pelo contrário, nós recebemos a graça, que é o favor imerecido do nosso Deus sobre as nossas vidas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos alcançou com a sua maravilhosa graça. E a cruz de Cristo nos atraiu, e nós, pela ação do Espírito Santo, confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Estamos agora salvos em Cristo Jesus, mas precisamos entender que a salvação é o resultado da misericórdia de Deus, e não porque eu mereço. Eu não mereço a salvação e você não merece. A misericórdia do Senhor tem sido renovada nas nossas vidas a cada manhã. E Ele nos deu um ministério. O que é Deus nos dá um ministério? É Deus pegar aqui um pecador miserável, como este que vos fala, chamado Pedro Nogueira, salvar este homem que estava perdido nas suas transgressões e delitos, santificar esse homem e usar esse homem ainda não perfeito, né? Só seremos perfeitos na glória, ao ressoar da última trombeta. E ele usar homens imperfeitos como eu para levar a palavra do Senhor. E como você, que é verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus usando pobres pecadores como nós, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. É algo tão tremendo.
É algo tão maravilhoso. Nós confundimos ministério com fazer alguma coisa aqui dentro, mas ministério não é isso. Ministério é quando Deus te chama para alguma coisa, segundo a sua vontade, não aquilo que você quer fazer, mas aquilo que Ele quer que você faça, para a glória e louvor do nome dEle. Nós precisamos brigar em oração, nós precisamos clamar em oração para conhecer qual que é a perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente renovada para conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos brincar de ser crentes. Nós não podemos levar de qualquer maneira essa vida de cristão. É Deus transformando de pecadores condenados a servos úteis. Olha que maravilha, meu irmão. Eu e você não merecemos servir ao Senhor, mas Ele nos transformou de pecadores e miseráveis e condenados, em lavados no sangue do Cordeiro e úteis para a boa obra. O Evangelho é a boa notícia. O homem tem uma chance de ter a sua comunhão restaurada com Deus, um Deus santo, um Deus que não contempla o pecado, um Deus que não admira o pecado, um Deus que não pode ter um pecador na frente dele, porque não pode contemplar o pecado, mas agora pelo sangue do Cordeiro nós somos o quê? Reconciliados com Deus. E nos transformamos de inimigos de Deus para amigos de Deus em Cristo Jesus, e Ele ainda nos usa para louvor da sua glória. Meus irmãos, concluímos que não merecemos, mas Deus nos usa como instrumentos valorosos de bênção, por sua graça, por sua misericórdia e pelo seu poder. Onde você quer chegar com a sua vida de cristão? Ficar no banco de uma igreja 200 anos sem pregar para o seu vizinho que Jesus Cristo é o Senhor? Você ter 5 ministérios aqui dentro desse templo e nunca seu vizinho saber que você é um nascido de novo? Lá no seu trabalho, as pessoas talvez nem saibam que você é crente. Se isso acontece é porque você não é crente. Porque você não consegue manter esse tesouro escondido dentro do seu coração. O tesouro da salvação é algo tão tremendo, tão maravilhoso. Ele pode ser distribuído por todo mundo, que nunca vai faltar para você. E é interessante que a pessoa, quando é salva de verdade, ela não consegue deixar de anunciar essa salvação a outras pessoas. Meus irmãos, o Evangelho é a única oportunidade que esse mundo precisa. É a única oportunidade que esse mundo tanto precisa. Por isso não desfalecemos. Desfalecer significa entregar-se a uma rendição covardemente. Meus irmãos, o verdadeiro convertido, ele avança e não retrocede. Interessante que, quando Estevão foi levado diante do Sinédrio para ser acusado injustamente com testemunhas falsas, diz a palavra que ninguém podia lhe resistir à sabedoria. E eles foram ficando mais irados. Estevão, então, ele tinha no seu rosto o rosto como de anjo. As pessoas que viam isso, não é Estevão que falava, olha meu rosto de anjo, porque hoje o crente é assim, olha meu rosto como brilha. Brilha desses pó de arroz que você para dessas coisas, mas brilhar de Cristo não brilha. E não é você que tem que falar que brilha, é os outros que têm que ver que brilha. Interessante isso, que eles olhavam para Estevão e viam seu rosto como rosto de anjo. E quando foi lhe dada a oportunidade de falar, Estevão ousadamente anunciou, desde o princípio, até Cristo Jesus, o projeto de salvação do homem, por intermédio da cruz de Cristo Jesus. E chega uma hora, ele não falou assim para o Sinédrio, olha, Jesus te ama, eu também, Jesus tem um plano na sua vida. Ele não falou nada disso. Tá? Isso aí é deixar o cara mais perdido. Ele falou, olha, existe realmente um plano de reconciliação. Desde Abraão, então, ele começa a discorrer aqueles heróis da fé. E quando ele chega, ele fala, olha, e Jesus veio para restaurar a comunhão com Deus, mas vocês mataram Jesus Cristo. E ele diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Aí diz que os homens rilharam os dentes, enfurecidos. E levaram Estevão para fora, para ser apedrejado. Por quê? Eles foram confrontados com a verdade. Hoje existe um evangelho tranquilo. Meu irmão,
está tudo bem com você, eu vou orar e vai estar tudo certo na sua vida. Olha para você, continua do jeito que você está, meu irmão, não tem problema. Não tem problema. Continua fumando a sua maconha, continua mentindo, continua fazendo isso que você faz, que olha, Deus sabe que você não está conseguindo vencer isso. Isso não existe. Isso não existe. Quando Deus transforma um homem, Ele transforma. E nós abandonamos as nossas práticas. E é interessante que, quando então começam a apedrejar, este homem de Deus chamado Estevão diz que ele olha para os céus e vê a glória de Deus Pai e Cristo à sua direita. E é interessante que quando ele está sendo apedrejado e recebendo aqueles golpes de pedra, nós brigamos com o irmão se ele não diz a paz do Senhor. Nós não vamos mais na igreja se o pastor pediu para tirar o carro para descer um deficiente. Ele não é pastor José, a pessoa não volta na igreja. Tira teu carro daqui que tem uma pessoa que precisa de uma necessidade especial. A pessoa não volta. Este homem estava recebendo os golpes de pedra e diz a palavra que ele falou: Senhor Deus, não lhes impute este pecado, porque eles não sabem o que fazem. Aquele coração temente a Deus liberou perdão. Ele foi além, ele intercedeu, porque ele sabia que iria morrer naquele apedrejamento. Mas ele, antes de morrer, ele falou: Senhor, perdoa, porque isso que eles estão fazendo é na ignorância. Eles não sabem o que fazem. Aí você quer se chamar de cristão. O cristão, ele ama o perdão porque ele foi perdoado. O cristão, ele ama, apesar do irmão ser diferente, a expressão dele de adoração, o modo dele louvar. Ele ama, apesar de. Porque o amor dele não está condicionado. O amor dele é o mesmo que ele recebe de Cristo, é incondicional. Não chega a ser medido com o amor de Cristo. Por favor, não me entendam mal. O amor de Cristo é imensurável, não dá para medir. Mas ele quer amar como Cristo amou. Ele não visa o seu bem, mas ele visa o bem de outro. Ele não se considera superior às pessoas, mas ele se considera que as pessoas são superiores a ele. Estevão, então, morre. Mas ele nos deixa. Ele nos deixa um exemplo de como devemos ser. Meus irmãos, não desfalecemos. A palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 10, 38 e 39 diz: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós precisamos andar avante. Nós precisamos ter a mente de Cristo em nós. E a mente de Cristo é: avance. Há pessoas que necessitam. Há pessoas que necessitam da palavra de Deus. E você foi, pela misericórdia, nomeado para levar a palavra de Deus. Tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. Rejeitar as coisas vergonhosas, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Meus irmãos, a imoralidade, a hipocrisia, os pecados ocultos não estão só lá fora, estão dentro dos que se chamam pelo nome do Senhor, das congregações que se reúnem. Nós não podemos concordar com as práticas libertinas e pecaminosas que nós temos visto. É preciso que as pessoas arrependam-se, sejam exortadas em amor, mas com fidelidade e zelo na palavra, para que elas tenham a oportunidade de se arrepender, de voltar para Cristo Jesus e de corrigir a direção do seu percurso. As igrejas hoje têm feito vista grossas para alguns, talvez porque contribuem, talvez porque tem algum dom especial, vamos dizer, talento especial, e tem acontecido muito. Nós não podemos ter esse olhar. Todos precisam ser exortados em amor com a palavra de Deus. Primeiro, ore. Segundo, ame essa pessoa. Se você não conseguir fazer essas duas coisas, não vá exortar. Primeiro, ore por ela. Se você viu alguma prática, ore. Comece a amar essa pessoa em Cristo Jesus. Aí depois você vai estar apto para repreendê-la, para crescimento e edificação. Nós precisamos entender que as coisas vergonhosas
não refletem uma vida correta na palavra de Deus. Temos vivido tempos de escândalo, homens e mulheres que tentam viver uma vida dupla. Eu quero ter o melhor do evangelho, mas eu não quero abandonar o melhor do mundo. Meu irmão, você nunca terá verdadeiramente o evangelho se você amar o mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Você precisa negar a si mesmo e morrer para esse mundo. Isso só se consegue se o Espírito Santo ministrar no seu coração. Então você precisa pedir, implorar, suplicar para que haja uma ministração profunda do Espírito Santo na sua vida, para que você renuncie a essas práticas. Meus irmãos, no tempo aqui também era difícil para Paulo. Muitas pessoas achavam que o corpo ia perecer para o pó. Então poderia pecar, mas a alma tinha que manter intacta. Eles faziam essa ideia das coisas. O corpo pode, eu posso fazer tudo que eu quero, porque o corpo vai para o pó. A alma não tinha isso. Nunca existiu isso na palavra do Senhor. Mas havia esse conceito. E é interessante que nós temos vivido tempos difíceis. Eu tenho falado com os pastores, nós precisamos orar muito. Os 3 pastores aqui dessa igreja precisam orar muito. Não foi isso, pastor? Não tenho falado direto com o Senhor. Investidas de Satanás para derrubar essa obra. E se nós acharmos que nós estamos, nós vamos ficar. A soberba precede a ruína. Nós temos que andar humildemente com o nosso Deus e saber que há ainda o peso da carne sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos nos submeter ao Senhor em oração, em humildade. Nós precisamos orar um pelos outros, nós precisamos conversar muito, nós precisamos de investir muito tempo. Jamais podemos dizer, olha, estamos bem. Nós não estamos bem, nós estamos vivendo a misericórdia do Senhor. E a igreja também deve pensar dessa maneira. Você que lidera uma célula, você tem que cuidar, você precisa cuidar, porque será alvo de Satanás. Você que é apenas sacerdote do seu lar, você será alvo de Satanás. Você que é uma professora de crianças. Olha, eu tenho falado aqui para as pessoas, vocês acham que dar aula para criança é só você fazer um desenho e depois você trazer aqui de qualquer maneira? Se você fizer isso, você não vem de Deus, não procede de Deus. As crianças não precisam de desenho, as crianças precisam da palavra viva. E para isso você precisa se preparar em oração. Você precisa estudar o texto que vem ali, o material que você recebe. Você precisa estudar o texto mesmo. Você precisa ver as referências paralelas aqui para ver. A própria Bíblia vai te mostrar o que Deus quer dizer. Quando você entrar numa sala do Ministério Infantil, seja crianças até 3 anos, você vai entrar cheio do Espírito Santo. E essas crianças serão abençoadas, porque você não vai lá para brincar com elas, você vai para anunciar Cristo Jesus a elas. E o desenho será o quê? No final, apenas um momento em que elas estarão ali gravando aquela lição através daquele desenho, mas elas receberam a palavra viva no coração e foram ministradas corretamente pelo poder e a graça do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nós precisamos rejeitar as coisas vergonhosas. Eu gosto muito e repito muito aqui a oração de Davi, no final do Salmo 139, versículo 24. Se não me engano, 23, 24. Som do meu coração, envia-se em mim algum caminho que te desagrada, Senhor Deus, porque eu preciso ser corrigido pelo Senhor. De repente eu estou achando que eu estou muito bem, mas o Senhor sabe o meu coração, e o Senhor vê o meu coração como eu não consigo enxergar. E há pecados ocultos dentro do meu coração que o Senhor pode me trazer a visão, e eu posso então tratar isso no nome do Senhor Jesus e para a honra e glória do seu nome. Agora ele vem falando também que há mais um perigo aqui, nem adulterando a palavra de Deus. Paulo estava sendo acusado de perverter a palavra de Deus. Paulo estava sendo acusado de não pregar a palavra de Deus. É interessante que Paulo sempre foi zeloso, junto com os discípulos e apóstolos, a pregar a verdade. Líderes têm adulterado a palavra do Senhor. Líderes têm levado muitos homens a um caminho terrível, porque têm levado a palavra do Senhor adulterada à igreja.
porque Ele quer manter homens e mulheres cativos a Ele, e não homens e mulheres sendo libertos por Cristo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Você tem a obrigação de chegar na sua casa, depois desse culto. Eu ia ser bem cínico aqui, falar que eu sabia que você já faz isso, mas ia ser mais um pecado que eu ia cometer em cima do púlpito. Você não faz isso normalmente, mas deveria fazer. Deus tira esse negócio desse Pedro falar isso e falar para pegar nos outros. Em nome de Jesus, corrija esse menino aqui. Você precisa ter amor na palavra como os crentes bereanos, lá de Atos 17. Que Paulo pregava e eles conferiam para ver se era realmente assim como Paulo pregava. Nós precisamos fazer isso. Meus irmãos, um dia, um rapaz chegou para mim, nós estávamos conversando sobre as coisas do reino do Senhor, num comércio aqui de Poços de Caldas, e um jovem estudando teologia falou para mim, olha, os pastores deviam pressionar mais as pessoas para que elas lessem a Bíblia. Eu falei, os pastores não podem fazer isso. Ele falou, por que não? Porque se os crentes lerem as Bíblias, 80% das igrejas evangélicas aqui de Poços vão ficar fechadas sem ninguém, só o pastor e a família dele. Porque estão pregando a mentira. Porque estão pregando um evangelho adulterado. E a palavra do Senhor diz, nem adulterando a palavra de Deus. Hoje temos visto a pregação da graça como uma liberação para a libertinagem. Você já é salvo. Então, se você pecar, você vem e depois a gente ajeita. O que interessa é que você é selado. Continue fazendo o que você está fazendo. Meus irmãos, nós não podemos continuar dessa maneira. Nós não podemos servir a Deus e viver uma vida pecaminosa. Nós não podemos amar e desejar o pecado. O pecado na nossa vida, ele acontece e deve vir, depois disso, um arrependimento, uma tristeza segundo Deus. Nós precisamos levar a sério a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13, caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, ou para dar ocasião à carne. Antes, sede servos um dos outros mediante o amor. Olha que maravilhosa é a palavra do Senhor. Não usem da liberdade para dar licença à carne, mas seja servo um dos outros. Vivam como Jesus quer que nós vivamos. Deus é maravilhoso. E Ele traz para nós um recado firme. Não adultere a palavra de Deus. Mas, irmão, se eu falar que o cara vai para o inferno, se ele não crê, ele vai embora. Meu irmão, presta atenção. Perdido ele já está. Apenas você vai transmitir a verdade. Mas ore para que você transmita a verdade firme com graça. Com amor. Mas não deixe de falar a verdade. Não deixe. Porque é o seguinte, se você pôr a mão na cabeça dele e falar, está tudo bem com você e não estiver, você vai se acertar com o Senhor. E essa pregaçãozinha genérica, está tudo bem, ela vai levar um batalhão de gente para o inferno. Às vezes nós temos medo do pai de santo, que o pai de santo está levando gente para o inferno. Eu tenho muito mais medo desses pastores que adulteram a palavra, que ele está levando carreata de gente direto para o inferno. Ele está levando multidões direto para o inferno. E eu queria que você pensasse muito nisso. Como você tem falado a respeito da palavra de Deus? Com a verdade ou com a mentira? Eu aprendo mais uma coisa. Você encontrará oposição e descrença ao pregar o Evangelho. Versículo 3 diz, mas se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E é interessante isso, que a mensagem da cruz, ela não é palatável ao rebelde contra Deus. Meus irmãos, quando você se converteu, você falou assim, agora eu vou converter toda a minha família, não é assim que você pensou? Vou falar de Jesus e todos vão crer. Ele nem te convida mais para almoçar na casa deles. Ele nem quer ficar perto de você. Sabe por quê? Porque essa verdade está encoberta para eles.
você é uma pessoa estranha para eles. Você ficou estranho, você ficou piorado na visão deles. E nós estamos tão apaixonados pelo Evangelho que a gente quer levar essa verdade aos nossos queridos. Não é verdade ou não? Mas eles estão cegos. Você sofrerá oposição por pregar o Evangelho, a não ser que você pregue esse Evangelho aqui adulterado. Você terá poucos amigos. Os seus familiares talvez não vão chamar você para a festinha de Natal e nem de Ano Novo. Os seus familiares talvez não vão frequentar o aniversário dos seus filhos. Porque não vai ter bebida. Porque vai ter aquela tubaína, às vezes a mais barata, que o negócio está feio. E porque vai ter a oração e a palavra de Deus. E porque os assuntos não vão ser do caldeirão do Hulk. Vão ser das coisas eternas e celestiais. E quando você ligar aquele aparelho de som, haverá louvor a um Cristo vivo, santo e perfeito. E isso é difícil para eles. Dirão que essa mensagem não é a verdade. Eles vão falar isso para você. Essa mensagem não é a verdade. Eu já tenho a minha religião. Eu não abro mão da minha mãezinha ou coisa parecida. É isso que eles vão falar para você. Você está pregando a mentira. A sua palavra é muito dura. Você está mentindo para mim com uma palavra dura. Eu não quero mais frequentar a sua casa. Meus irmãos, o pior é que às vezes você nem vai pregar a palavra, você vai ler um versículo. E você nem vai comentar o versículo, eles já vão ficar ofendidos com você. Porque essa palavra, ela é espada de dois gumes, ela corta. Ela corta quem fala e quem recebe. Mas ela penetra. Ela penetra onde nenhum psicólogo, nenhum estudioso da mente humana pode penetrar. Ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Mas ela tem uma qualidade tremenda, que ela está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E o que você vai dar para o seu parente, de tão precioso que não seja a palavra do Senhor? Ele precisa dessa palavra. Meus irmãos, quando eu falo isso, não é para você chegar e dar uma voadora no pescoço do seu familiar. É que você já orou antes. A sua vida é uma vida de oração. E você vai com tempero, com graça, mas com firmeza. E se o Senhor mandar você fazer a pregação de João Batista, aí você tem que fazer. Eis que o machado está colocado à raiz da árvore. Toda árvore que não produzir será cortada e lançada ao fogo. Aí você tem que falar dessa maneira. Aí é Ele que é o dono da verdade. E se você sair dessa casa e não falar a verdade, diz a palavra em Ezequiel, que essa pessoa será lançada no inferno. E o sangue dessa pessoa será requerido de você. Meus irmãos, eles vão falar que você foi duro, que eles não querem mais conviver com você, e a resposta, ela está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Esteja pronto. Esteja pronto para ser considerado como inimigo, mas por dizer a verdade. Não porque caçou uma encrenca, não porque fez uma fofoca. Tem muito crente fofoqueiro. Faz uma fofoca com um parente, lá o parente fica sabendo, aí dá problema. Ou então amaldiçoa porque ele ainda não é cristão. Isso não é coisa de crente não, gente. Você não pode amaldiçoar, ué. Ele ainda não é, mas ele vai ser em nome de Jesus. Nós vamos crer nisso. Nós vamos amá-lo a ponto de abençoar. O presidente nosso, se ele for corrupto, a palavra diz que nós temos que orar por ele, porque não há autoridade que não seja de Deus. Ou seja, outorgada por Deus. Irmãos, eu queria que você prestasse muita atenção. A palavra
ela traz aqui uma elucidação que você vai amar o seu amigo ou o seu parente que não é crente mais do que você ama. Versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo está cegando muitos para não entenderem o evangelho. Você precisa ter misericórdia sobre a vida deles. Por isso você precisa exortá-los em amor e debaixo de oração. Você tem que ter vida de oração, porque às vezes na hora não vai dar tempo de você falar, irmão, pera aí, eu vou te dar a resposta aqui, eu vou orar, eu vou fazer uma semana de oração depois. Você tem que ter a vida de oração, porque você precisa defender a razão da sua fé no momento. Então você precisa estar na palavra, você precisa viver a palavra, você precisa praticar as coisas dos céus, para que quando você tiver que falar essa verdade, você fale em amor e você compreenda que o diabo está cegando essa pessoa. Gente, eu tenho problema na minha família. Eu falo para a pessoa, não vai por essa vida. Mas a pessoa quer essa vida. Porque ela está cega. As pessoas estão vivendo os prazeres desse mundo, achando que estão abafando. Elas não estão abafando, elas estão cegas, porque Satanás as tornou cega. E se elas morrerem nessa condição, elas terão uma vida totalmente apartada de Deus, pela eternidade. Junto com o diabo e os seus anjos. O mundo depravado e seus ideais são as armas de Satanás. Os valores pervertidos e mundanos. Meus irmãos, a visão da maioria dos homens é de amar as paixões infames. Está lá. O homem foi deixado andar no seu próprio entendimento. Se você abrir a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 1, do 20 em diante, 23 em diante, você vai ver. Deus falou, eu vos deixei andar no seu próprio entendimento. Se a gente for no Salmo, se não me engano, 81 também, Israel não quis ouvir a minha voz, eu deixei andar no seu próprio caminho, no seu próprio entendimento. Se ele escutasse a minha voz, de pronto eu abateria o inimigo e lhe saciaria com o mel que escorre da rocha e com o trigo mais fino, mas ele não quis me ouvir. Homens estão sendo cegados. Assim caminha a humanidade para o precipício. Você note bem que eles estão tentando formatar leis e aprovar leis que nós não podemos falar, que esse comportamento está contra a palavra de Deus. Quando teve o primeiro turno, uma pessoa minha conhecida, que ela é posicionada homossexual, ela ficou com medo de um provável presidente que fosse assumir, e ela colocou uma foto assim, totalmente abraçada nela mesma, e diz, eu estou com medo se esse fulano assumir a presidência do Brasil. É interessante que ela se sentia amedrontada por um homem, que pode ou não governar esse país. Mas é interessante que esse homem, o máximo que ele pode fazer é matar essa pessoa, e mais nada. Mas ela deveria estar amedrontada com outro, que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E diz a palavra que ele não só pode matar o corpo, mas mandar a alma para o inferno. E se ela continuar com essa posição até o último dia da sua vida e não se arrepender, ela será lançada ao inferno. A palavra diz, abra em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, e você vai ver ali uma característica de homens que não herdarão o reino dos céus. Então eu queria que você ficasse firme na sua posição, e que você pregasse a verdade, porque os descrentes serão lançados no mais fundo abismo. Mas você tem uma palavra que pode colocar esse homem como salvo em Cristo Jesus. Você precisa levar esse evangelho para ele. Você precisa anunciar a salvação. E quem sabe eles não rejeitarão a palavra, serão tocados pelo Espírito Santo, se converterão ao Senhor Jesus, terão a vida transformada pelo poder do Senhor Jesus. Precisamos olhar com compaixão para os que estão perdidos. Ontem eu chamei a atenção da minha filha, no bom coração, eu chamei a atenção da minha filha. Nós estávamos descendo da roça, e ela olhou, eu não vou falar qual das duas, porque aí vocês pecam bastante, pecam nas duas de vez mesmo. Mas nós vimos ali mulheres com uma roupa muito curta, e minha filha falou, olha só, olha para onde que estão indo esse povo. Eu falei, filha, nós precisamos olhar com compaixão. Talvez, se nós tivéssemos a oportunidade de começar a orar por essas pessoas, e ministrar o evangelho,
elas podem ser salvas em Cristo Jesus e gozar da eternidade. E se arrependerem desse modelo de vida. Às vezes nós passamos para uma pessoa que está na sarjeta, no crime, ou nas drogas, ou em qualquer outro pecado constante, deliberado, e nós olhamos e desfazemos daquela pessoa, e julgamos que aquela pessoa vai para o inferno. E isso não é coisa nossa. Nós podemos até julgar comportamentos, mas o que nós vamos fazer para que esse comportamento se mude? Uma vez, eu passava muito cedo ali em frente, onde era o Eletro Rossi, descendo ali a Rua Rio Grande do Sul, tem um bar na frente que 5 horas da manhã está aberto, e a turma está lá. E um dia eu passei e o meu coração desprezou aqueles homens. Meu coração desprezou. Interessante que eu virei na Marechal, o Senhor falou, volta, olha para dentro e abençoa, e ora por aquele povo. Eu tive que dar uma volta no quarteirão, parar em frente e falar, Senhor, o Senhor me perdoe. Eu olhei com desprezo para esses homens que estão aqui se embriagando, 6 horas da manhã. E eu não posso ter esse desprezo, porque o Senhor me tirou de um tremedal de lama. Eu não estava dentro desse bar, mas eu estava dentro de outro. E eu ia para o inferno também. E o Senhor me amou. E eu não fiz nada para merecer o céu. O Senhor foi lá e me tirou daquela posição. Ontem eu passei ali na João Pinheiro, por volta das 3h30, 4 horas, e parece que tem uma boate lá que só vai adolescentes. Eu não sei, estava frio, mas as meninas estavam com um short desse tamanho. Piriguete, né? Piriguete, urso polar e pinguim não sente frio. Mas é interessante, eu tenho uma neta. Eu oro já para que ela não esteja nesse tipo de situação. Mas isso pode fugir do meu controle, do controle dos pais, ela pode estar. E por que eu vou amaldiçoar aquelas que lá estão hoje? E não orar por elas? Vocês já pensaram nisso? Que a gente despreza muitas pessoas porque não entende que elas estão cegas por Satanás? Nós devemos interceder. Nós devemos amar as pessoas a ponto de dizer para elas a verdade. Se elas resolverem rejeitar a verdade, aí é elas com Deus. Mas nós nem sequer temos o privilégio, né, de pegar a nossa Bíblia, estudar, ir lá e levar uma mensagem de salvação para elas. Nós apenas falamos, olha, são todas perdidas as meninas e esses rapazes. Por quê? Por que nós somos assim? Porque nós somos infiéis ao chamado do Senhor. Nós temos pecado contra o nosso Deus. Nós achamos muito mais fácil dar a sentença a essa pessoa, sentença a qual nós não temos direito de dar, do que nos colocar na brecha da intercessão. Orar para que Poços de Caldas se converta ao Senhor. Orar para que esse bairro se dobre diante do Senhor. Isso nós deveríamos fazer todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Nós deveríamos amar a Deus a tal ponto de pensar dia e noite na sua palavra. Interceder para que o Brasil fosse mudado pelo poder do Evangelho da Graça. E que Satanás, então, não tivesse o poder de cegar essas pessoas. Pregamos a Cristo como Senhor e a nós como servos. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Meu irmão, você só é servo porque Jesus te amou primeiro. Você não serve nem para ser servo, e nem eu. Nós somos imprestáveis sem a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós. Mas o Senhor nos amou e nós fomos feitos servos do Deus Altíssimo. Então você precisa compreender isso. É isso que nós precisamos pregar. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. O que tem sobre mim é a graça do Senhor. Eu sou, sem Cristo, um depravado, um imoral. E se for retirada agora a graça de Deus, eu vou voltar para onde saí. E talvez eu vou voltar muito piorado. Porque eu conheci a palavra do Senhor. Então eu quero que você pense muito. Muitas vezes, você está inventando coisas para pregar. Pregue de onde Jesus te tirou. Pregue que você foi feito pela graça do Senhor e transformado em escravo de Cristo. O Evangelho é isso. Pegar um perdido como eu e fazer dele um escravo de Cristo. Então, eu não tenho posição. Oh, eu tenho alta patente na igreja, Senhor. Não.
A minha posição é escravo de Cristo, e a sua deve ser também. Às vezes eu muito prefiro que as pessoas me chamem de irmão Pedro. Eu falo isso aqui. Porque quando fala pastor, fica achando que está acima. Não está. Pastor deveria estar abaixo. Ser mais servo, como Jesus foi. Então o nosso nome verdadeiramente é servo do Deus Altíssimo. Então se amanhã você me chamar de irmão Pedro, glória a Deus. Glória a Deus, não tem problema nenhum. Meus irmãos, não pregue nada a não ser Cristo Jesus. As igrejas perderam o foco da pregação. Hoje, você vai numa igreja, tem as donas dançando, tem as meninas dançando, tem fulano fazendo teatro, tem fulano fazendo isso, tem fulano fazendo aquilo, para divertir uma igreja pagã. Gente, você quer dançar? Tem um coreto lá, gente. Quando você entrar aqui, entra para se humilhar na presença do Senhor. Não entra para ser divertido aqui, não. Isso aqui não é lugar de diversão, é lugar de adoração. Eu não preciso diluir, pôr aqui um bichinho. Olha, Jesus te ama. Eu não preciso disso. Jesus te ama, arrependa-se dos seus pecados. Para. Esse lugar aqui é um lugar que nós deveríamos entrar com a cabeça curvada e com o coração curvado. Aí vem o trio. Aí vem a dupla. Aí vem os novos dançando. Aí vem as mais velhas dançando. Aí não pode agachar, só dança com a mão para cima. E a hora vai passando, os irmãos com sono. Aí vai dar a palavra, fala, o pastor, dá só uma pregadinha que nós avançamos aqui, 15 minutos o senhor rasga o pano aí, tá bom. Pode ver se não é assim, gente. Nós estamos divertindo pagãos. Nós estamos tentando fazer com que eles se sintam bem. A mensagem do Evangelho não é para você se sentir bem. É para você ser confrontado, para você sair daqui e pensar essa noite. Como posso fazer para ter uma vida parecida com a de Cristo Jesus? O Evangelho deveria deixar ser tão aborrecido que você nem ia cumprimentar o pastor. Eu acho que isso acontece. Glória a Deus por isso. Mas deveria acontecer mais vezes. Você está triturado pela palavra. Chegar na sua casa e não conseguir dormir. Eu queria que você nem conseguisse dormir, de tanto que a palavra mexeu no seu coração e que ela fez com que você pensasse numa mudança. A irmã Leamara fala que domingo é difícil dormir lá em casa, né? Mas eu sinto essas coisas. Eu sinto isso. Eu quero que você entenda mais uma coisa. Deus resplandeceu a luz em nosso coração. Deus traz a revelação da palavra aos corações que Ele quer trazer. Meus irmãos, vocês que foram salvos, tiveram experiência que eu sei que nem todos. Eu quero, não estou julgando, mas talvez a minoria que teve essa experiência real. Você estava perdido. E você viu que a luz de Cristo brilhou no seu coração, por isso você o recebeu como Senhor. Foi um negócio que você não esperava. Quando Ele tocou, foi uma experiência extraordinária. Olha o que diz no último versículo, porque Deus que lhe disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Foi Ele quem fez lá no começo, haja luz, e as luzes se separam das trevas. Mas foi Ele quem foi no seu coração e disse, haja luz no coração desse pecador. Haja luz no coração desse pecador. E nós fomos iluminados com o conhecimento da glória de Deus. Nesse dia eu sei que você se sentiu o pior pecador de todos os homens. E você se rendeu a Cristo Jesus, porque essa luz veio, o Espírito Santo ministrou no seu coração e você disse, Senhor, eu não posso continuar dessa maneira, porque eu não tenho direito à salvação, eu sou um pecador. Eu quero que o Senhor venha reinar sobre a minha vida. É uma obra que Ele faz. Eu queria continuar lá. Gente, eu já fui imitador do Fred Mercury. É, filho. Não é só você que é da pegada, não. Por quê? Porque ia para os lugares que não devia, tomava o que não devia, ficava muito doido. Imagina com essas pernas de pantera cor-de-rosa, imitando o Fred Mercury.
É a glória que faz. É a glória. É a glória do Senhor que tirou esse homem perdido. Vocês não sabiam disso, né? Eu falo para vocês que eu não conto meu testemunho, tudo que vocês vão embora da igreja, eu vou contando aos poucos, vocês vão diluindo. Ai, ai. O único que era bonzinho aqui que contou o testemunho é o Samuel, mas não acreditei em nada, eu acho que tem coisa escondida ali. Glória a Deus, Jesus limpa. Ele já parecia um anjo já, faltou só pôr a Lela, né? Estou de olho nesse testemunho teu, irmão, depois você prepara o verdadeiro. Não há salvação sem a revelação do Espírito Santo. Não há salvação, vocês estão imaginando a cena, né? Não há salvação sem a revelação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, notem como é gloriosa a palavra de Deus. Vejam só, como é gloriosa a palavra de Deus. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Nós estávamos condenados e Ele nos deu salvação. Vocês acham que há algum motivo para nós não avançarmos com o reino de Deus? Vocês acham? Vocês acham que há alguma condição, depois de você ser elucidado por esse texto, de você continuar na mesmice desse evangelho pacato, simplório, que não avança? Você acha que você não vai dormir menos agora? Seu babão. Você acha que você não vai agora pegar o seu tempo e vai levar a palavra do Senhor? Pensa domingo a gente dá aquela cochiladinha, certo ou não? É praxe, não é? Mas tem que ser uns 20 minutos, depois você acorda assustado e fala, eu preciso ir. Eu preciso avançar, pô. Porque de segunda a sexta eu trabalho, não dá tempo de avançar no negócio. Aí você vai no teu vizinho, leva alguma coisa para ele e fala, eu vim aqui orar com você, fiquei sabendo que você está passando uma situação aqui, mas eu estou contigo. Certo ou não? É assim que é. É assim que deveria ser, avançar o reino. Foi para isso que nós somos chamados. Meu irmão, pensa bem os homens de hoje. Piu, 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 videogame. 3 horas, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Aí o miserável morre, pensa que é crente, vai lá diante do Senhor, né? Todo mundo vai comparecer diante do Senhor. O que você vai falar para o Senhor? Senhor, eu alcancei 2.332 pontos aqui, fase 8. Essa é a obra que eu quero apresentar ao Senhor. Eu perdia 3 horas por dia naquele negócio, o que eu posso apresentar para o Senhor? Ele vai falar assim, ó, desce. Eu falei alguma coisa aqui, eu acho que não tem aqui, gente, porque eu não... Não, porque eu estou tentando dar um exemplo para que vocês possam entender. Certo ou não? Gente, uma coisa que está destruindo família, sabe o que é? Vocês notarem, Netflix. Tem 3 filmes evangélicos e o resto. Você já assistiu os 3, agora você vai para o resto. E tem um negócio que chama série, eu chamo de novela. É série, né? Isso é novela. Vai te prender, 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 vai te prender. E você está deixando, ó, de ter contato aqui com a palavra do Senhor. Você está deixando de ter contato com a palavra do Senhor. Você está deixando de se encher do Espírito Santo. Porque a palavra dá uma ordem para nós, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que há dissolução, devassidão, imoralidade, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lembra do Fred Mercury, o negócio do vinho. Lembra do Fred Mercury. Encham-se do Espírito Santo. Encham do Espírito Santo. E ele continua aqui, olha aqui, ó. Olha que maravilha isso aqui. Eu também vou continuar aqui. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Não dá tempo a gente ficar lá no videogame. Não dá tempo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora entra aqui o que a igreja tem mais dificuldade, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Que Deus te abençoe. Que você possa realmente desejar mais de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E que possamos caminhar em santidade, para louvor e glória do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé, no nome de Jesus Cristo. Nós estamos encerrando esse culto, eu acho que o pastor Gerson tem pedidos de oração aqui
pela internet também. Obrigado, pastor Zércio. Deus abençoe. Meus irmãos, pessoas estão aflitas em todos os lugares. As pessoas não querem Deus, mas elas sabem que Deus é a única solução para a vida delas. Mas elas não querem abandonar o que fazem. Você vai ver que a melhor coisa é abandonar o que você faz, por amor a Cristo Jesus. Você não vai sentir falta de jeito nenhum, você vai falar assim, eu fui liberto de uma porcaria que estava me travando a vida, estava me puxando para trás. Olha, eu não quero ser imitador do Fred Merkel, eu quero ser imitador de Cristo. De Cristo Jesus. Olha a vida do cara para onde foi, olha como ele morreu. Olha, que exemplo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos no nome de Jesus Cristo. Nós entendemos que a tua palavra é a única solução para as nossas vidas. Nós sabemos que não há outro nome pelo qual sejamos salvos, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos que não há outro caminho a não ser Cristo Jesus. Nós sabemos que não há outra vida, Senhor Deus, a não ser Cristo Jesus. E nós sabemos também que não há outra verdade a não ser Cristo Jesus. No nome do Senhor Jesus, que os corações aqui hoje, Senhor Deus, sejam permeados pela tua palavra. Que os corações aqui hoje, Senhor Deus, sejam confrontados com a tua palavra para crescimento, para edificação, para salvação, para restauração e para cura no nome de Jesus Cristo. O Senhor é o Deus que pode adentrar esses corações e transformar vidas. Eu quero abençoar, Senhor Deus, cada família aqui representada, eu quero abençoar as famílias que estão nos assistindo pela internet, que todas elas sejam tocadas pelo poder da tua palavra, Senhor Deus. Quero abençoar a vida da Edna Modesto, Senhor Deus. A Edna Modesta, Senhor Deus, está com o coração aflito, agitado, Senhor Deus, está com a alma totalmente incomodada com alguma coisa, tu conheces esse coração, vai de encontro a essa necessidade. Oh, Senhor Deus, o meu amigo irmão lá de Casabranca, o Rodrigo Almeida, Senhor Deus, ele conhece a tua palavra, ele conhece, mas ele sabe que ele precisa tomar uma decisão, Senhor Deus. Eu abençoo a sua filha Isabela, Senhor Deus. Eu abençoo os filhos dos homens e mulheres que aqui estão, que não estão no caminho do Senhor Jesus. Eu abençoo os entes queridos dessas famílias aqui, que não estão em Cristo Jesus. Senhor Deus, que quando nós saímos aqui desse tempo de adoração, nós possamos pensar em avançar o reino de Deus. Nós não fomos chamados, Senhor Deus, para fazer obras aqui nessa terra, nós fomos chamados para fazer obras para o Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramada sobre essa igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.